Como acontece o diagnóstico no TDAH? A gente diz que o diagnóstico do TDAH é um diagnóstico clínico. Isso porque o único exame capaz de detectar o TDAH é um exame chamado imageamento cerebral, onde faz-se algumas imagens do cérebro e consegue-se mensurar as ondas cerebrais. Mas esse equipamento não é acessível em todos os hospitais, não são todos os médicos ou neuropsicólogos que possuem esse equipamento, então, na maioria das vezes, ainda acaba sendo um diagnóstico clínico, que envolve a história do paciente, então que esse paciente conte a história dele, os sintomas, aquilo que ele sente, e o que a gente chama de avaliação neuropsicológica. E o que é a avaliação neuropsicológica com a qual eu trabalho? São uma série de testes cientificamente validados, onde a gente vai mensurar as capacidades cognitivas desse paciente e, além disso, a gente vai também mensurar todas as questões emocionais do paciente. Por quê? Porque alguns transtornos emocionais, eles acabam afetando a cognição. Então, a gente precisa ter certeza absoluta de que aquele déficit de atenção ele não está sendo gerado, por exemplo, por um estresse crônico ou por um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, tá? E aí, quando esse paciente, além de todo o relato dele, dos sintomas que ele sente, desses sintomas virem desde a infância, até que ele apresente também nos testes uma queda de rendimento nas atenções e nas suas funções cognitivas, a gente chega então num diagnóstico de TDAH. O neuropsicólogo, segundo preconiza o CRP, ele pode levantar essa hipótese diagnóstica que pode ou não ser confirmada por um médico que tem um CRM. E esse médico normalmente é um médico psiquiatra ou um neurologista. E aí, esse paciente passa, então, a fazer o tratamento, tá? Que aí pode ser medicamentoso, pode ser por neuromodulação, treinamento cognitivo, enfim, eu vou falar sobre tratamento mais para frente para vocês. Mas nós temos hoje algumas escalas, tá? E quando a gente fala escala, são listas de características que um TDAH possui. E isso acaba facilitando um pouquinho ali na hora da gente fazer esse diagnóstico, né? Porque às vezes na hora da gente contar a história, alguma coisa pode ficar para trás. Então a gente pode esquecer de alguma coisa. E os estudos foram levantados e essas escalas demonstram, né, trazem para nós quais são as principais características desse transtorno. Então, baseada nessas escalas, tá? E deixando bem claro aqui que não foi uma única escala, mas são escalas, tá? Porque existem algumas. Eu vou trazer para vocês 50 características comuns do transtorno do TDAH. E um sinal de alerta é que acima de pontuação 35, muito provavelmente o sujeito tenha o transtorno. Então, eu vou falar pausadamente para vocês quais são essas 50, tá? Características aqui comuns ao transtorno. E vocês vão calculando aí, esse daqui eu tenho, esse daqui eu não tenho, esse daqui eu tenho, esse daqui eu não tenho. Se vocês pontuarem 35 pontos, eu recomendo que vocês busquem um profissional da saúde, caso ainda não tenham o diagnóstico, pode ser um psiquiatra, pode ser um neurologista ou um neuropsicólogo, e pode ser pela SUS, enfim, rede particular, convênio, mas que vocês busquem uma ajuda médica profissional, para que vocês possam realmente ter a validação desse diagnóstico. E para todos aqueles que já têm o transtorno, é legal que vocês, o diagnóstico do transtorno, é legal que vocês acompanhem aqui, para vocês também entenderem quais são os principais sintomas, como é que tá isso, tá? A gente costuma dizer que o TDAH ele tem níveis, então tem pessoas que apresentam mais sintomas do que outras. Então essa pode ser uma forma também de você mensurar. Imagina assim que 35 é a nossa base mínima, vai até 50, então quanto mais perto de 50 tiver, mais sintoma você tem, aí você consegue mais ou menos classificar se você tem um TDAH leve, moderado ou de alto nível.